Eu queria pedir à igreja que voltasse para o Salmo 25. Amém? Podemos voltar para o Salmo 25? Nós temos 11 lições desse Salmo que eu queria partilhar hoje à tarde com vocês. Salmo 25. Amém, igreja? Amém. Eu queria que você deixasse aberto o Salmo. Esse Salmo de Davi é considerado pelos estudiosos, inclusive o Dr. Shep tem uma nota e outras bíblias, pelo conteúdo do Salmo, que Davi escreveu o Salmo fugindo do seu filho Absalão. Quem tem intimidade com a história do rei Davi sabe que o rei Davi sofreu uma espécie de golpe de estado pelo seu filho Absalão. Absalão queria o trono e tomou o palácio real. E o rei Davi teve que sair do palácio com um grupo de soldados leais. E no deserto, o rei Davi escreveu vários de seus salmos. E um dos salmos atribuídos a esse período é o Salmo 25. Ontem à noite, nós tivemos uma vigília muito abençoada aqui. Uma vigília onde nós falamos sobre as tribulações da vida. Onde nós falamos que ser crente não é só viver dias bons. Nós falamos que ser crente também é viver dias maus. O dia mau está previsto na Bíblia. E que nós podemos viver o dia mau, sim. Porque nós temos um Deus que salva, que consola, que nos mantém em pé, que nos fortifica, porque o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não é assim? Então, o rei Davi, no deserto, ele estava só, sem o seu palácio, estava com soldados leais, mas ele tinha tudo, porque ele tinha Deus. Eu não sei se tem alguém aqui aflito, se tem alguém aqui angustiado, se tem alguém aqui preocupado. Mas deixa eu lhe dizer, Deus é seu refúgio e fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na tribulação. Mas vamos ao Salmo de Davi. Primeiro, no versículo do 1 ao 3, quando você está num momento de tribulação, de angústia, de dificuldade, a primeira coisa, a primeira lição que nós encontramos nesse salmo é que no dia mau, nas dificuldades, procure, antes de qualquer pessoa, devo procurar, pastora, a minha amiga, a minha companheira, o meu companheiro, claro. Devo procurar o meu pai, a minha mãe, certamente. Mas antes de tudo, o rei Davi diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. A confiança do rei Davi estava depositada em quem, igreja? Em Deus. Antes de tudo, a nossa confiança deve estar depositada em Deus. Não que nós não devamos confiar nas pessoas em quem amamos. Não temos amizade? Claro que sim. Mas antes de tudo, a nossa confiança deve estar depositada em Deus. Deus, certamente. E no verso 3a, ele garante que Deus tem uma promessa. Com efeito, verso 3, com efeito dos que em ti espera, ninguém será envergonhado. Serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, 3a, com efeito dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Quem espera em Deus aqui? Amém. Pois você não vai ser envergonhado e envergonhada, porque Deus é fiel. Ele vai cumprir o que Ele prometeu para a tua vida. Ele vai fazer o que você quer, mas Ele vai fazer o que é melhor para a tua vida. Isso eu garanto, 100%. O que você quer, Ele não vai fazer. Pode até fazer. Agora, o que é melhor para a tua vida, eu garanto que Ele vai fazer. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele é um Deus fiel, para quem é fiel com Ele. A segunda lição é que nosso Deus é um Deus que caminha conosco.
mas Ele não faz só caminhar conosco. Ele não é só o Deus Emanuel. Ele é um Deus que caminha e nos ensina. Onde é que tem isso no Salmo, pastora? No versículo 3 e 4. No versículo 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Então, Saulo diz que Deus não só caminha conosco, mas Ele também nos ensina. Não ensina só quando nós estamos acordados, mas também quando nós estamos dormindo. Deus também nos ensina. A terceira lição do Salmo é que no dia mau, Deus é pleno de misericórdia para a sua vida e para a minha vida. Misericórdia está no verso 6. Quem poderia ler o verso 6? Osiel, você leu o verso 6? No Salmo? Quer abrir? Eu pedi que deixasse aberto, não foi? Salmo o quê? 25, versículo 6. Lembra-te, ó Senhor, de tua compaixão e de tua benignidade, porque eles são eternos. Exatamente. Na versão dele está compaixão, mas na minha tem misericórdia. E eu fui pesquisar a expressão misericórdia, tem origem latina e é formada pela junção de miséria, que tem ter compaixão, e cordis, coração. É ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Deus é solidário com a minha e com a sua dor, com a minha e com a sua preocupação, com a minha e a sua ansiedade, com a minha e a sua angústia. Qual é o seu problema? Você está preocupado? Você está preocupada? Pois deixa eu te dizer, Deus é misericordioso. Ele está solidário com o teu coração. Glória a Deus. Com a minha e a sua ansiedade. Deus está no controle da tua vida. Te aquieta. É benigno, ou seja, Deus tem benignidade. Está no dicionário. Particularidade do que é afável, indulgente, bondade. Resumindo, Deus é bom. Nosso Deus é pleno de bondade. O quarto conselho, a quarta verdade desse salmo: Deus perdoa os nossos pecados e ensina os caminhos certos a quem peca. Está no versículo 7 e 8 e no versículo 11. Você lê, Érica? 7, 8 e 11. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim com tua bondade, Senhor. Bom e recto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Por amor ao teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então, nosso Deus é um Deus que perdoa. Nosso Deus é um Deus que está conosco. Tem alguém que está te acusando de algum pecado? Sabe quem acusa? Você sabe quem acusa. É o inimigo de nossas almas. Deus perdoa. Por isso que nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão. A irmã Rafaela fez uma oração linda. Ela fez a entrega dos nossos pedidos de perdão na certeza de quê? Que Deus ia nos perdoar, porque nós temos um perfeito mediador entre nós e Deus. Quem é? Jesus Cristo, que fez um completo sacrifício lá na cruz do Calvário para nos dar certeza desse perdão. A quinta verdade do Salmo é que, gente, esse perdão é para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. É para quem guarda a sua aliança. E qual foi a aliança que Deus fez e funcionou? Deus fez várias alianças, não foi? Ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com um monte de alianças, e todas foram quebradas. Mas Deus fez uma aliança que essa não foi quebrada. É a aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Essa aliança não foi quebrada.
Quem guardar essa aliança terá seus pecados perdoados. E onde é que consta isso no Salmo? No versículo 10 e no versículo 14. Você lê, Antônio? Versículo 10 e versículo 14, o que é que diz? Salmo? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Na versão dele é conserto, na minha é aliança. Mas o que é que significa isso? Deus é misericordioso, ele é bom, ele perdoa para quem está na aliança dele. Para estar na aliança dele, tem que ter o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O sexto conselho está no versículo 13 e contém uma promessa grandiosa para todo mundo, novamente não. Para quem teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor, pastor? É ter medo dele? Não. Nós não temos que ter medo de Deus. É ter reverência a Deus. É ter respeito a Deus. É totalmente diferente de ter medo de Deus. Eu me lembro que quando eu era pequena eu tinha medo de Deus. Eu achava que qualquer coisa que eu fizesse, Deus ia me castigar. Hoje eu não tenho medo de Deus. Eu aprendi que eu tenho que ter reverência a Deus. Eu tenho que ter temor com as coisas de Deus. Porque quer comais, quer bebais, tudo que façais, façai para a glória de Deus. Se eu estou fazendo para Deus. E isso é temor ao Senhor. Eu não tenho medo de Deus. Deus não anda castigando as pessoas. Deus castiga. Mas Deus, nosso Deus, não anda com um chicote na mão, castigando as pessoas aleatoriamente. Nosso Deus é amor. Deus é amor. Deus, não, pastor, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Nós não estamos no tempo da lei, igreja. Nós estamos no tempo da graça. Jesus anulou a lei e trouxe a graça. Nós temos um Deus que é amor. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, amém? Aleluia! Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós estamos no tempo da graça. O nosso Deus é amor. Nós temos que ter reverência a esse Deus, certamente. Temor a esse Deus, certamente. Mas não medo dele. Porque ele é nosso amigo. Ele nos ama. Ele é nosso pai. Ele é painho. Painho, aquele que a gente visita na casa da gente. Eu costumava dizer às pessoas, quando eu tinha meu pai, eu dizia assim, você tem um pai bom? Aí as pessoas diziam, tenho. Então é igual ao meu pai. Porque melhor pai do que eu tenho, ninguém tem. O meu pai era o melhor pai do mundo. Certamente, se você tem um pai bom, era igual ao meu. Eu desafio uma pessoa a ter um pai melhor do que o meu. Certamente, é igualzinho ao meu. Melhor do que o meu, não. Talvez você tenha uma mãe melhor do que a minha foi, mas o meu pai não. Se eu dissesse a meu pai, eu quero comer um bolo, mas esse bolo só tem em Campina Grande. E só me serve se o senhor for comprar amanhã de manhã, de 5 horas da manhã. Ele pegava o carrinho dele, e eu não vou dar o dinheiro não, eu dou o dinheiro não. Ele 5 horas da manhã pegava o carro, ia para Campina Grande, comprava o bolo, chegava na minha casa e dizia, aqui minha filha, eu comprei seu bolo que você queria comer. Tá bom. Se não tiver, diga que eu vou na outra padaria de Campina comprar outro bolo para você. Meu pai era assim. Meu pai era essa pessoa. Meu pai era um motorista, ele tinha o primeiro ano do ensino fundamental, ele só tinha a primeira série. Mas meu pai era só amor. Ele não era permissivo, não. Ele nunca bateu no filho dele. Ele nunca tratou ele mal. Ele só dizia não e acabou-se. Mas meu pai era perfeito. Meu pai, eu me lembro que aos 18 anos, eu cheguei, papai chegou na sala e eu estava fumando. E aí ele entrou e eu estava com um cigarro na boca. E eu ia fazer com o cigarro o quê? Engolir, queimar na mão. Não tinha espaço. Eu estava sentada de frente, eu e ele. Face to face. E aí ele sentou, olhou para mim e disse, você está fumando. Eu disse, estou. Ele disse, é péssimo fumar. Eu disse, é. Ele disse, mas tem 40 anos que eu fumo. Eu não tenho moral para lhe dizer que você não fuma, minha filha. Eu só posso lhe dizer que é horrível fumar. Mas eu não tenho moral nenhuma para dizer a você que você não fume. Você tem dinheiro para o cigarro? Eu disse, tenho.
Ele disse, não vou fundo. Esse era meu pai. Sabe por quê? Porque ele sabia que não tinha moral para dizer a mim que não fumasse. Ele só podia dizer que era muito ruim fumar. Meu pai era essa pessoa. Por isso, mas ele era humano. Imagine Deus que é perfeito. Esse é o nosso pai. Estou falando de um pai humano, de carne e osso, cheio de pecado. Imagine Deus que é perfeito. Esse é o painho que a gente tem. E você vai deixar na casa de painho porque a empregada do seu painho é chata? Você não deixa? Ah, eu não vou na casa de painho porque a empregada de painho é chata. Você não deixa não, né? Você continua indo lá. Então não deixe de vir aqui porque tem alguma empregada que é chata, não. Porque aqui todo mundo é empregado de Jesus de Nazaré. E é empregado. O dono dessa casa é Deus. Ele é painho. Amém? Amém. Então, o verso 13 diz: a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Pastora, eu não tenho filho, mas você tem sobrinho, não tem? Deus está prometendo isso. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Como eu tenho filhos, é para os meus filhos e a minha descendência. Se você não tem filhos e não pretende tê-los, serão seus sobrinhos e a sua descendência. Porque essa é a promessa de vida para a tua vida. Que coisa maravilhosa o Salmo tem. A sétima verdade do Salmo. Para onde você está olhando? Você está olhando para seus problemas? A gente olha para os problemas da gente, não é a igreja. A gente não olha para os dissabores da gente, para as tristezas, para as angústias. Quem sabe para as pessoas que decepcionaram a gente ou decepcionam, porque as pessoas decepcionam a gente todos os dias, não é assim? O companheiro decepciona, o marido decepciona, a esposa decepciona, o pai decepciona, a mãe decepciona. Nós vivemos relações humanas, porque as relações humanas são feitas por pessoas. E as pessoas são perfeitas ou imperfeitas? Então elas estão o tempo todo decepcionando. Mas tem um Deus que é perfeito. E esse não te decepciona. Mas eu pergunto novamente, para onde é que você está olhando? O versículo 15 diz... a Lúcia pode ler o versículo 15? Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olhe para o Senhor. Se você olhar para o Senhor, você não vai se decepcionar tanto. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Porque Ele é teu modelo. Se espelhe nele. Olhe para Deus. Essa é a verdade. É o conselho que está no sétimo conselho do Salmo. Deus te livra quando você faz dele e de seu reino a prioridade da sua vida. Mas tem crente que sofre. Mas ele sofre, sabe aonde? Nos pés de Jesus Cristo de Nazaré. É onde ele vai sofrer. Se chorar, chora aos pés do Senhor, de Jesus, que é o teu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Mas pastor, é sempre vitória? Não como o mundo concebe. Foi o que o irmão Antônio leu lá em 1 Coríntios. Não é a vitória que o mundo concebe. Crente sempre tem vitória. Vitória é quando nós aceitamos a vontade de Deus. Essa é a grande vitória do crente. A maior vitória da pessoa que é crente é aceitar a vontade de Deus na sua vida. Eu sou uma pessoa vitoriosa. Tem menos de 15 dias que eu perdi meu irmão, o único que eu tinha. Por quê, pastora? Porque eu aceitei a vontade de Deus na minha vida. Por isso que eu sou vitoriosa. Por isso. Porque aceitar a vontade de Deus é uma vitória. A oitava verdade é que os versos 17 e 18. Quem pode ler? Rafaela, lê, Rafaela.
Versículo 17, 18. Alivia as tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias, perdoa todos os meus pecados. Ansiedade, angústia, aflição e dor. Isso aqui são sentimentos e palavras que é alheio a essa igreja. Eu acho que pelo menos um desses 4 alguém já conhece, não é? Ansiedade, aflição, angústia e dor. Alguma vez na vida de vocês já sentiram isso, não é verdade? Mas tudo isso que afetou ou afeta o meu e o seu coração, talvez esteja alguém aqui provando nesse exato momento, ou você que está assistindo esse vídeo, mas nosso Deus e Pai, ao perdoar nossos pecados, não permite que o enganador venha te subjugar, te acusar e te fazer sentir pior do que você está. Porém, é para todo mundo? Não e sim. Sim, pois Jesus Cristo, o único que fez um sacrifício completo, perfeito e absoluto, pela propiciação dos nossos pecados, veio para todo mundo. Porém, não. Pois só quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e de sua existência, poderá ter seus pecados perdoados na cruz do Calvário e poderá usufruir dessa bênção que é ter sua ansiedade acalmada, sua angústia aplacada, sua dor minorada, sua aflição solucionada. Você vai encontrar tudo isso em Deus. De um momento para outro, não. De um momento para outro é veneno. Veneno é que você toma e age na mesma hora. Deus trabalha em processo. Você vai orar e você vai se aquietar. Depois você vai se angustiar de novo, porque nós somos humanos. Nós não perdemos a nossa natureza humana. Nós continuamos com a nossa natureza humana. Mas Deus vai te aquietar de novo. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aquietamos. Por isso que a oração deve ser incessante. Quanto mais nós oramos, mais nós chegamos perto de Deus. Mas nós conversamos com Deus. Mas Deus vem aquietar o meu e o seu coração. A nona verdade. Você tem inimigos ou falsas amizades? Deus é quem vai tratar com essas pessoas, não vai ser você. No verso 19 está escrito isso. Verso 19, lê, Érica, verso 19. Olha para os seus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Olha para meus inimigos. Quando Deus olhar, Ele vai tratar. Ele é a tua rocha, o teu libertador. Confia em Deus. Finalmente, no verso 20, confia em Deus, porque Ele é a tua rocha, o teu libertador. Verso 20 diz o seguinte: guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Qual é o teu refúgio? É uma cartela de Rivotril? Não. É a bebida? Não. Quem é o teu refúgio? É Deus. Deus é teu refúgio, teu libertador. Ele que vai te guardar, que vai guardar a tua alma, a minha alma, de todas as angústias, de todas as dores, de todas as aflições, de todos os medos que nós temos. Principalmente aqueles que nos assaltam antes de dormir, que a gente fica feito uma tapioca na cama, virando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Em vez de ficar virando de um lado para o outro, vai orar. Deus vai trazer o sono. Finalmente, já que eu e você somos de Deus, devemos ser sinceros e retos. É exatamente o que diz o verso 21. Perseverem a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Devemos ser sinceros e retos. Necessitamos ser pessoas íntegras, honestas e francas. Devemos falar para quem realmente deve ouvir, em amor, com assertividade. Assertividade é uma palavra que vem da psicologia. Nós temos 3 comportamentos. Nós podemos ser assertivos, agressivos e não assertivos. Geralmente, nós estamos nas polaridades. Ou nós somos agressivos, ou nós somos não assertivos. Como é uma pessoa não assertiva, pastora? Uma pessoa não assertiva é o seguinte: vamos dizer que eu, Érica e a Lúcia combinamos de limpar essa igreja aqui. Aí veio só a Lúcia. Érica e eu fomos comer um churrasco lá, não sei aonde, deixa a Lúcia aqui limpando a igreja. Mas a Lúcia não é assertiva.
Ela é não assertiva. O comportamento dela é não assertivo. A pessoa não assertiva, ela não fala das suas emoções e do que está sentindo. Ela engole. Mas ela engole, mas ela deixa soltar alguma coisa. Aí a gente chega aqui, eu e Érica, na maior cara de pau. A Lúcia, tu não sabe o que aconteceu, essa Lúcia. A gente ia passando ali, tinha uma promoção da Friboi, e a gente comprou a carne, foi uma coisa e outra, a Michelle estava com a brasa acesa, botou o churrasco, e a gente com um pedaço de carne, e outro e outro. A Lúcia não sabe falar das emoções dela. Aí a Lúcia olha pra gente, uma cara um pouquinho fechada, mas querendo rir. Aí diz assim, não tem nada não, foi normal, eu limpei a igreja, foi até bom, meu bico de papagaio doeu um pouquinho, só foi normal, tem nada não, eu deixei de me encontrar com Luana, mas também foi bom, a gente pegou uma briga depois, mas briga é boa, esquenta a relação, é assim mesmo, sabe? Não tem problema nenhum. Aí ela diz assim, não tem problema nenhum não, foi tão bom. Você vê pela leitura corporal que a Lúcia não gostou, mas ela não quis. Isso é o comportamento não assertivo. Comportamento agressivo. Comportamento agressivo é assim. A Lúcia está aqui, chega eu e ela, está na cara de pau. A Lúcia, mulher, a gente não pode... Eu quero nem saber. Vocês pensam que eu sou a piniqueira de vocês, é? Tá pensando o quê? Olha, da próxima vez não viu não, viu, Érica? Você e a pastora Rosinha que vinha limpar e eu vou passar 5 domingos sem pisar o pé dessa igreja. Só chega de 5h30 da tarde, na hora da unção. Não é? A pessoa já vem vomitando. E a pessoa assertiva? Vai engolir? Não. Vai vomitar? Não. A gente chega aqui, eu e Érica, tudo errado, as duas. A Luz, que a gente vai falar contigo, a gente ficou no churrasco, a Luz, senta aí, por favor. Olha, deixa eu dar. A gente não combinou de limpar a igreja às 3. Vocês acham que é certo eu ter limpado sozinha? Se vocês tivessem vindo, eu teria limpado rapidamente nós 3 e eu teria ido para o churrasco com vocês. Essa igreja é da comunidade. Então, o que vocês fizeram, pastora, foi certo não. E eu não estou satisfeita não. Eu estou magoada com vocês. Mas, a Bíblia diz que a gente deve exortar em amor. Eu estou falando isso para vocês em amor. Vamos fazer uma coisa? Nesse momento, eu preciso de um tempo para mim. Não vou dizer que vocês estão perdoados, vocês não estão, não. Ninguém é hipócrita. Mas, eu vou orar em casa para Deus botar perdão no meu coração para você, para você também, pastor. Viu? Você é de carne e osso, igual a todo mundo aqui. De tarde, a gente conversa. Sai eu e Érica. Eu não vou dizer nem a expressão, né? Daquele jeito, do cachorro. Sai as duas, a gente vai também refletir, e de tarde a gente vai novamente falar com a Lúcia, vai orar e vai tentar. Ela foi agressiva? Não. Ela foi não assertiva, ficou dando indireta? Não. Ela disse em amor e com verdade o que ela estava sentindo. E isso é o que nós devemos ser. Pastora, todo mundo é assertiva? Raramente. A gente pode aprender um comportamento assertivo? Sim. Onde é que a gente aprende, pastora? Em vários locais. Geralmente na terapia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa agressiva. O meu temperamento é agressivo. E eu trabalhei muito tempo para desenvolver um comportamento agressivo, assertivo. E a senhora sempre assertiva? Não. De jeito nenhum. Às vezes eu oscilo para o não assertivo, porque eu não quero engulo e fico soltando pelo canto da boca. Às vezes eu vou para o agressivo e às vezes eu consigo ser assertiva. Mas devemos tentar desenvolver o comportamento assertivo? Sim. E se outra pessoa não entender, pastora? Aí a gente vai para que a irmã Nininha comenta está aqui. O que você pensa a meu respeito é problema seu, não é problema meu. É mais ou menos isso, não é? Se você tem um problema comigo, o problema é seu, não é meu. Não é meu. Pronto. Se você tem um problema comigo, então a pessoa vai falar com calma, vai dizer dos seus sentimentos. A pessoa diz um monte de desaforo, é agressiva, diz um monte de desaforo, você não foi falar, você não falou bem direitinho, certo? Aí cai no que a irmã está dizendo. Se você tem um problema comigo, o problema é seu. Já não é mais meu, eu não falei bem direitinho, mas eu fui e me coloquei diante de você. A psicoterapia é um caminho. É fácil, pastor, tirar, é difícil. Tanto a pessoa não assertiva se transformar assertiva,
como a pessoa agressiva se transformar assertiva. Assertividade é uma coisa muito difícil. Porque é você dizer na cara, geralmente a pessoa estoura e diz um bocado de desaforo e magoa. Ou não diz e fica soltando por indireta. Também é péssimo. O comportamento ideal é o assertivo. E por que a senhora está falando isso na igreja? Porque a igreja é um local de relacionamento humano, onde existe o quê? Conflito. Conflito, minha gente, gera atrito. E atrito vem da física. Se eu encher essa igreja de água, todo mundo vai cair. Por quê? Porque o pé não vai gerar atrito. Atrito gera eletricidade. É o que faz a gente andar. Por que a gente cai na água e no gelo? Porque não tem atrito. Atrito vem da energia, da eletricidade. Quando o meu pé passa no chão, ele gera eletricidade para a gente caminhar. O conflito bem gerenciado faz a igreja caminhar. O conflito mal gerenciado faz a igreja desandar. Conflito é necessário, desde que seja bem gerenciado. E para ser bem gerenciado, as pessoas têm que ser o quê? Assertivas. É toda hora que a gente deve procurar o diálogo? Não, tem que ser no momento oportuno. Ninguém vai estar no diálogo agora, vamos parar aqui o culto para a gente resolver uma questão na assertividade. Não, tem que ter um momento oportuno. Mas a gente deve ser assertivo. Certo? Então, para quê? Para que a gente possa ser íntegro, ser honesto, ser franco, sincero e reto, como diz o Salmo 25. E que Deus, assim, como guardou o rei Davi e o livrou da traição de seu próprio filho Absalão, nos guarde de nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós traímos a nós, na verdade, quando nós nos violentamos, quando nós fazemos coisas que nós não queremos, isso também é uma traição. Nós fazemos a nossa própria pessoa. Nós não devemos fazer nada para agradar ninguém, só a Deus. Por que eu vou fazer uma coisa para agradar os outros? Eu tenho que fazer uma coisa para agradar a Deus. Agora eu tenho que aprender a viver em grupo social, em sociedade. Então a gente tem que aprender a sociabilidade. Mas, dentro dos padrões de sociabilidade, de sociedade, eu tenho que primeiro estar diante de paz com Deus. Por isso eu digo, pergunte a Deus o que é do interesse dele. É da vontade de Deus? Se ele disser sim, vai na paz, meu irmão, vai na paz, meu irmão. O resto você tira dele. Que Deus nos guarde, nos dê a sua paz, o seu amor, e que a gente possa guardar o Salmo 25 no coração da gente, como uma receita, para a gente viver em paz com Deus, conosco e com o nosso próximo. Amém? Amém.